Olá, meu nome é Nivaldo Eloy. Esta é a matéria de Hidrologia e Drenagem Urbana da professora Marcela. O objetivo deste vídeo é fazer um panorama sobre as enchentes previsíveis no Rio Grande do Sul, um problema climático e infraestrutura que acarretou grandes transtornos à população do Rio Grande do Sul. Tentar compreender o que aconteceu, por que aconteceu e quais foram as falhas das autoridades. Nesse trabalho, nós vamos fazer uma breve introdução, falar do histórico da enchente, o período que aconteceu, falar um pouco da bacia hidrográfica, principalmente da região de Porto Alegre, falar da infraestrutura, falarmos também um pouco da incompetência das autoridades daquele estado e tentar propor uma solução. Nós sabemos que o estudo da hidrologia é fundamental para o planejamento da cidade, ainda mais com os adventos climáticos que estão ocorrendo, que são chamados eventos climáticos extremos. Cada dia será mais de vital importância que as cidades possuam sistemas planejados para drenar as águas e de tal forma não afetar a população. Para isso, a infraestrutura de uma cidade deve ser adaptada para as condições existentes nos locais. Isto é, uma cidade que está no centro-oeste, ela deve ser planejada de um modo diferente de uma cidade que está próximo de um rio, no litoral, etc. E isso vai ser cada dia mais vital, porque nós estamos entrando numa época onde os efeitos climáticos adversos, aqueles que são fora de escala, estão acontecendo cada vez mais próximos uns dos outros. Então, um bom planejamento será vital e, nesse aspecto, a disciplina de hidrologia, o engenheiro civil terá um papel preponderante neste planejamento. Aqui nós temos um breve panorama do que aconteceu no ano de 2024, começando em dia 27 de abril, estendeu até o dia 12 de maio. Isso aqui é a região de Porto Alegre, aqui temos o oceano, a lagoa, e aqui os diversos alagamentos que ocorreram naquela região. Ao todo, nesse período houve precipitação de chuva em torno de 700 milímetros, que é uma grande quantidade de água que foi vindo da chuva. Nesse aspecto, o Guaíba, que é o lago que tem na região, ele subiu uma cota de 5 metros e 20 centímetros. Isso é, ele transbordou. E esse transbordamento provocou inúmeros problemas para a população, destruição, perdas de alimento, perdas de fábrica, etc. E nesta catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, foram atingidos 446 municípios. Então veja o problema grande que ocorre, as dificuldades que ocorrem por causa de um mau planejamento, por causa da falta de antecipação, que poderia, pelo menos, minimizar o problema das enchentes no Rio Grande do Sul. Aqui nós temos uma vista aérea de como grave foi a enchente. Veja que boa parte da cidade está alagada. Os muros de contenção não foram suficientes para suportar a enchente. E por que isso aconteceu? Primeiro, vamos falar um pouco aqui do que é uma bacia hidrográfica e o que o seu formato pode acarretar em benefício do escoamento ou ser contra o escoamento. Nós temos aqui uma bacia hidrográfica, aqui nós temos um fator de forma que é praticamente um círculo, um fator de forma aqui de 0,8, e aqui temos uma bacia mais alongada. Essas bacias mais alongadas, elas proporcionam escoamento de água melhor. E aqui embaixo nós temos a bacia de Porto Alegre. Veja que ela realmente, ela não é circular, então ela deveria ter um bom desempenho para escoar. Mas o que aconteceu? Efeitos climáticos adversos combinados provocou essa mega enchente que teve lá. Então o escoamento de água ficou complicado, impedido, porque tinha tempestades no mar, então a saída de água para o mar ficou complicada e o transbordamento dessas lagoas. Mas veja que a própria forma dessa bacia hidrográfica, ela não é tão complicada quanto uma bacia circular. E aí o que aconteceu em Porto Alegre? Porto Alegre ele tem um sistema de proteção da cidade, que corresponde com 68 km de diques para proteger a cidade. Esses 68 km tem 14 comportas e 23 bombas. E aqui começou o problema das autoridades competentes. Dessas 23 bombas, apenas parte delas estava em funcionamento. Outras, eles não conseguiram ligá-las porque tinha risco de os operários serem eletrocutados.
Então, desta forma, a incompetência das autoridades em manter esse sistema funcionando corretamente, ele já causou um transtorno maior para a cidade. A altura do muro de contenção poderia ter sido trabalhado melhor também. Então, veja que aqui faltou, para a sociedade, né, para os gestores, faltou, né, uma visão crítica do que poderia acontecer e, ao mesmo tempo, não planejou necessariamente para que as soluções viessem a tempo. Aqui a gente tem alguns exemplos de como que são os muros de contenção. Se esses muros fossem mais altos, parte de Porto Alegre foi inundada, não teria sido inundada. Então aqui tem uma falha grotesca das autoridades competentes. Então o que a gente chega de conclusão nessa PBL? Primeiro, que as enchentes do Rio Grande do Sul mostraram que os eventos climáticos extremos estão acontecendo e as cidades devem se preparar para isso. Em termos de autoridade competente, faltou uma resposta rápida a esses eventos. Então, infraestrutura poderia ter sido criada antecipadamente para evitar ou pelo menos minimizar as situações. Então, faltou manutenção adequada, por exemplo, dos muros de contenção, das bombas de sucção de água, e tudo isso acarretou para uma grande parte dos municípios com praticamente uma destruição generalizada. Então, nessa PBL se tira essa conclusão, que para que você possa melhorar o sistema, você tem que antecipar, criar obras, deixar o canal dos rios, a cidade afastada da calha do rio. Isso permite que você possa trabalhar a calha do rio, aprofundá-la ou fazer muros de contenção. Então, a estrutura deve ser trabalhada dessa forma. E aqueles locais que houve essa destruição, as autoridades competentes devem não permitir reconstrução novamente, pegando estes locais, né, essa população que reside ali, e colocando uma área mais apropriada. Boa noite.